Olá a todos, sejam muito bem-vindos no nosso encontro de hoje, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento na carreira. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Mariana Rocha, eu trabalho na Diretoria de Gestão da Força de Trabalho do órgão central, com a equipe de evolução de carreira. Lá a gente atua em 3 frentes, a do posicionamento, a da progressão e a da promoção. E essas duas últimas estão totalmente ligadas à questão do desenvolvimento na carreira. Bom, gente, para falar um pouquinho para vocês hoje, a gente separou esse momento em 3 momentos diferentes, em que nós vamos abordar, em primeiro lugar, a importância do desenvolvimento da carreira na qualidade do ensino. E aí eu gostaria de saber de vocês, você acha que realmente tem alguma influência o desenvolvimento na carreira, na qualidade do ensino que chega para o aluno? Já vai pensando sobre isso, que daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Depois, nós vamos passar para a parte teórica, a parte da Lei 15.293, que nos seus artigos 16 a 25 vai tratar sobre o desenvolvimento da carreira. Então nós vamos falar sobre a progressão e promoção, que é de extrema importância para todos nós que somos servidores da educação. E para finalizar esse momento de hoje, nós vamos falar um pouquinho do papel da escola e a integração da escola e SRE, que é muito importante no nosso processo de evolução de carreiras. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos começar. Bom, para começar, gente, nós vamos começar com a questão que eu levantei para vocês. O desenvolvimento na carreira, ele afeta na nossa qualidade de ensino? Bom, todos nós sabemos que o desenvolvimento na carreira é um direito de todos nós servidores e que, infelizmente, o nosso plano de carreira existe muitas falhas que precisam ser melhoradas, que estão sendo estudadas. Porém, essas falhas a gente não consegue corrigir, como, por exemplo, o tempo de promoção, que ele é muito longo, ele demora para a gente conseguir ter direito a uma pós, a um mestrado, e isso, infelizmente, nós não conseguimos, é uma questão legal, né? Porém, enquanto gestores, vocês como diretores de escola, como vocês podem fazer para poder garantir o direito dos seus servidores, né? O que vocês podem fazer para valorizar esses servidores? Bom, gente, o que vocês podem fazer é garantir que o direito dos servidores seja dado no momento correto, no prazo mais próximo daquele que está previsto na legislação. Porque todos nós sabemos que, infelizmente, não é possível imediatamente, assim que a progressão, o servidor vai ter direito a ela ser publicada. Porém, a gente consegue diminuir esse tempo ao máximo. Nós sabemos, e lá onde a gente trabalha, no órgão central, a gente vê, infelizmente, servidores que têm direito a uma progressão ou uma promoção lá de 2008 sendo publicada agora em 2023. E isso realmente é muito frustrante para o servidor que está na ponta, para o professor de escola que vai receber isso com tanto atraso. Então, se a gente conseguir garantir para os servidores que a progressão e a promoção dele vai ser dada no momento mais próximo daquilo, porque a gente precisa de um tempo, porque a legislação fala em automático, porém ele precisa de um relatório, essa questão precisa vir para a gente ser analisada. Mas se conseguir publicar no prazo de 1 mês, 2 meses, é muito bom, porque tem servidores que ficam no prejuízo por muitas vezes mais de 10 anos. Então, o papel do diretor, ele pode ajudar o servidor da sua escola, garantindo o desenvolvimento da carreira dele, garantindo o menor tempo possível para essa publicação. E aí, gente, eu gostaria de destacar para vocês que é muito diferente a questão da valorização com o reconhecimento. O reconhecimento, ele é importante, né? E o reconhecimento é quando alguém fala, nossa, fulano é um ótimo professor, ele fez um ótimo trabalho, ou ciclano fez uma coisa na aula dele que foi muito bacana. Isso é um reconhecimento e ele é muito importante para a gente. Porém, a valorização, ela é além. A valorização fala de você agir em prol daquele servidor, né, para garantir que ele está fazendo, não só que ele está fazendo o melhor, que você reconhece, mas que você faz por ele. Porque quando a gente tem alguém que pode fazer por nós, o professor vai ficar muito mais livre para poder garantir as suas aulas, né? Ele não vai escutar de um colega que falar assim, ah, mas a minha carreira está assim, como que está a sua? E aí ele vai, em vez de ir lá preocupar com a aula dele, ele vai estar lá preocupado mais com a carreira dele, com a vida dele, o que é normal. Mas a gente precisa, então, os gestores, né, vocês como diretores, vocês precisam, ou nomear alguém da escola para poder acompanhar mais de perto a vida desses servidores que estão na escola de vocês. E aí a gente vai falar mais para frente como isso pode ser feito, como vocês podem fazer tudo isso. Mas, a princípio,
o importante é vocês saberem que reconhecer é muito importante. Todos nós gostamos de ser reconhecido, mas valorizar vai além do reconhecimento. Então, quando além da importância do servidor, existe esse movimento, essa ação de gestores, a consequência vai ser um maior esforço e dedicação do profissional, né? E aí a gente colocou para vocês o ciclo do trabalho como satisfação. Quando tem um clima de satisfação, né? Quando tem um clima de valorização na escola, o servidor tem mais facilidade, os professores, os servidores da escola vão ter mais facilidade de superar os desafios, de buscar uma constante qualificação e, consequentemente, o ambiente vai ser muito mais favorável, né? Então, esse momento em que os servidores são valorizados, na nossa opinião, vai afetar diretamente a qualidade do ensino, porque ele está mais livre, ele sabe que tem alguém ali olhando por ele, né, fazendo o que ele pode fazer, que ele tem o tempo dele, ele pode se dedicar ali para as aulas, ele não precisa parar ali para conversar, porque minha vida está assim, porque ninguém olha, né? A gente sabe que tem os erros, mas e assim como nós sentimos a questão das falhas no plano de carreira, se eles souberem que alguém está ali garantindo o mínimo para eles, aquilo que é o direito deles, eles vão estar muito mais livres para poder fazer a aula e trabalhar melhor, e estar mais motivados, mais engajados. E aí tem um estudo do Camargo no livro dele, que ele fala que profissionais valorizados vão se dedicar mais ao processo educativo. E a frase dele é: a qualidade da escola implica na existência de insumos indispensáveis, condições de trabalho e de pessoal valorizado, motivado e engajado no processo educativo. Então, gente, a gente fica achando que, mas a progressão, a promoção, ela não é tão importante assim, né? Não na escola. Isso é para o pessoal da SRE, isso é para o pessoal da órgão central. Mas não, ela começa aí, na escola. Porque se os professores, se os servidores da escola sabem que tem alguém olhando por isso, que tem alguém que vai ter a comunicação direta com a SRE, vai ficar muito mais fácil para eles se dedicarem e se esforçarem mais no ambiente escolar. Agora, então, nós vamos passar para a parte teórica. Vamos falar um pouquinho da Lei 15.293, que no capítulo 2 do desenvolvimento das carreiras vem falar um pouco sobre o Instituto da Progressão e da Promoção. No artigo 16, ela deixa bem claro para a gente que o desenvolvimento do servidor em carreira de profissional de educação básica dar-se-á mediante progressão ou promoção. A progressão será concedida automaticamente ao servidor, cumpridos os requisitos legais, e a promoção deverá ser requerida pelo servidor na forma de regulamento. A promoção será concedida automaticamente ao requerimento do servidor, na forma do regulamento, cumpridos os requisitos legais. E aí, gente, eu gostaria só de fazer um parênteses, quando diz aqui é o automaticamente. A gente ouve que, não, mas é automático. Então, já devia ter publicado. A minha vigência era 1/1/2016. Por que não publicou ainda? Gente, realmente é automático. Mas esse automático não é mágica, né? Esse automático, ele diz em termos de relatórios. São feitos relatórios que são encaminhados para as equipes analisarem, considerarem, verificarem pendências e só então publicar. Então, existe essa margem, sim, de tempo da vigência e da publicação. A nossa intenção é que ela seja a menor possível, seja questão de meses talvez, mas nunca de anos, como tem acontecido. E aí, é muito importante a gente ressaltar, gente, que esses relatórios que são feitos para publicarem as progressões automaticamente, eles são tirados do SISAP. E o SISAP, ele é o que a gente tem de referência de vocês, servidores, né? A gente não tem acesso à pasta funcional, a gente não conversa com os servidores. Onde a nossa fonte de consulta é o SISAP. Então, para poder consultar o SISAP, a escola precisa garantir, conversar com o servidor, pedir o diploma, mandar a frequência correta para as regionais alimentarem no SISAP. Então, isso tudo é o papel da escola. É a forma que vocês, enquanto diretores, podem nos ajudar aqui para poder agilizar o quanto antes essas publicações. Agora vamos falar um pouquinho da progressão. A progressão é a passagem do servidor do grau em que se encontra para o grau subsequente no mesmo nível da carreira. Faz jus à progressão o servidor que preencher os seguintes requisitos. E aí nós vamos ter 3 requisitos para a progressão. Encontrar-se em efetivo exercício, ter cumprido um interstício de 2 anos de efetivo exercício no mesmo grau e ter recebido 2 avaliações de desempenho individual satisfatórias desde sua progressão anterior, nos termos das normas legais pertinentes. E aí, gente, é importante também destacar a questão aqui do efetivo exercício.
porque o servidor ele só vai ter direito aos benefícios de progressão e promoção se ele estiver em efetivo exercício. Se ele passar para a aposentadoria, ele não vai ter mais direito. E aí é importante vocês terem essa noção do básico, né? Não é os detalhes, mas o básico do que é a progressão e promoção, passar para o servidor, algum servidor da escola ficar responsável por isso, porque às vezes um servidor, daqui a um mês, ele vai ter direito a uma progressão e uma promoção. Só que ele tem direito de se afastar da aposentadoria hoje. E aí, quando ele vai se afastar da aposentadoria, ele perde o direito da progressão e promoção. Então, cabe aí vocês da escola falar com ele, conversarem. Olha, se você ficar mais um mês, você vai ter direito à progressão, uma promoção e vai ser muito mais benéfico. Então, a gente vai vendo nos detalhes como é importante a escola participar diretamente desse processo. Nos casos de afastamento superior a 90 dias por motivo de licença para tratamento de saúde, a contagem do interstícios para fins de progressão será suspensa, reiniciando quando do retorno do servidor para completar o tempo que trata esse artigo. E aí eu queria explicar para vocês, gente. O servidor tem o prazo de 2 anos para poder ter a nova progressão. Nesses 2 anos, vamos dizer que o servidor adoeceu bastante e ele ficou 80 dias de licença para tratamento de saúde. Esses 80 dias, eles não vão interferir na contagem do tempo. Então, ele vai ter 2 anos depois da sua próxima vigência. Se cumprir os demais requisitos, ele terá sua progressão publicada. Porém, se um servidor faltou, ele teve uma doença, ele teve que fazer uma operação e ele ficou 120 dias sem poder trabalhar nesse período de 2 anos por licença saúde. O que vai acontecer com esse servidor? Os 90 dias, a gente vai contar os 90 dias que ele tem direito, e aí aquilo que excedeu os 90 dias, no caso desse servidor que teve 120 dias, 30 dias, vão prorrogar a vigência da próxima progressão. Então, se ele fosse ter a progressão em março, ela passa para abril, né? Então, e aí se for 40 dias, nós vamos prorrogar a próxima vigência por 40 dias e assim sucessivamente. Porém, é importante destacar que o período de doença profissional não é computado nesse caso, né? Então, só a LTS comum. Bom, outra coisa que é muito importante a gente saber é sobre o estágio probatório. O que acontece, gente? O servidor fica 3 anos em estágio probatório. Nesses 3 anos, vão passar aí 2 anos. Ele vai ter direito à progressão? Não, nesses 2 anos não. Ele vai ter direito à progressão apenas após a conclusão do estágio probatório, se ele for considerado apto e frequente. Nesse caso, ele vai ter direito à sua progressão pós-estágio probatório para a primeira letra seguinte, né, do primeiro grau seguinte da carreira dele. Então, fazendo um resumo aqui para ficar mais fácil de entender. A progressão, ela é a mudança de grau automática, né? E esse automático a gente entende-se após a questão dos relatórios de análises que são feitas pelas equipes do administrativo, cumpridos os requisitos legais, que são efetivo exercício, 2 anos no mesmo grau e 2 avaliações satisfatórias. A LTS acima de 90 dias é descontada na contagem do tempo, prorrogando a vigência, e o servidor que for considerado apto e frequente no estágio probatório terá direito à progressão. Agora nós vamos falar um pouquinho da promoção. A promoção é a passagem do servidor de um nível para o imediatamente superior na mesma carreira que pertence. E faz jus à promoção o servidor que preencher os seguintes requisitos. E aí, ela tem um a mais do que a progressão, é o que nós vamos ver. O primeiro é encontrar-se em efetivo exercício, como na progressão, ter recebido 5 avaliações de desempenho individual satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos das normas legais pertinentes. Aqui eu troquei, mas o inciso segundo é ter cumprido o interstício de 5 anos de efetivo de exercício no mesmo nível. E o quarto, que aí vem a diferença da progressão, é comprovar a escolaridade, a titulação mínima exigida. E aí, o parágrafo 3º do artigo nos traz que o posicionamento do servidor vai se dar no mesmo grau em que ele estava posicionado antes da promoção. Então, se um servidor era PEB 3C, ao considerar a progressão para o PEB 4, ele vai para o PEB 4C. Não altera o grau, apenas o nível. Nos casos de afastamento superior a 90 dias, assim como na progressão, será descontado a mesma regra e a mesma regra também em relação à doença profissional.
E aí, a última coisa que vem no artigo 18, o parágrafo 5º, ele fala sobre a certificação. O que acontece, gente? A certificação ela não é regulamentada ainda pela Secretaria de Educação. Então, todos os servidores que têm direito de estar no nível anterior, ali no caso do técnico que tem o ensino médio e nos cargos de nível superior que tem a licenciatura plena, eles vão, no caso de licenciatura do ensino superior, é pós-graduação, eles vão ter direito à certificação, independente de ter ou não a certificação, porque ela ainda não foi regulamentada pela Secretaria de Educação. Então, nesse caso, todos os servidores terão direito de ganhar o nível referente à certificação. E é isso que fala pra gente o parágrafo 5º. Resumindo, a mudança de nível, a promoção, ela é a mudança de nível no mesmo grau anterior. Automática, assim como a progressão, tá, gente? Ela não precisa do servidor necessariamente ir lá e pedir, a gente consegue verificar os casos que são feitos, mas demanda uma análise, então não sai imediatamente. Eu teria direito hoje vai sair publicado? Não, porque precisa dessa análise, ainda a gente está passando por isso. E os requisitos legais são efetivo exercício, 5 anos no mesmo nível, 5 avaliações satisfatórias desde a última promoção e comprovar a titulação mínima exigida. A licença acima de 90 dias, ela é descontada na contagem do tempo e para os servidores que ingressaram a partir de 2008, a contagem do tempo começa após a entrada do servidor em efetivo exercício. E aí já é um grande ganho para a gente, porque antes disso, a gente tinha que esperar o estágio probatório de 3 anos para então começar a contar os 5 anos para o servidor ter um direito da promoção. Então agora não. Agora o servidor já começa a contar o tempo logo da sua entrada. E isso dá para a gente essa esperança de que muitas coisas ainda podem melhorar, não é isso? Agora vamos falar, gente, do que eu considero o mais importante, que é o papel da escola no processo de desenvolvimento da carreira. A gente escuta muito que, não é importante, aqui o nosso é o meio, é o fim. A administração é o meio, não é o fim. Porém, gente, para o fim funcionar, como a gente viu, a questão da qualidade do ensino, precisa que aqui atrás esteja funcionando, precisa que a parte administrativa funcione bem. E para isso a gente precisa de vocês. Então é uma via de mão dupla, é uma troca, né? E aí, como que a escola pode ajudar então nesse processo? Para o servidor se sentir mais valorizado, para o servidor ter condição, né, o professor, de ir para a sala de aula tranquila, de se esforçar, porque sabe que tem alguém ali se esforçando por ele. Como que a gente pode fazer isso? Bom, primeiro, gente, eu acho que é a parte mais importante da gente conseguir entender. A escola é um universo menor de servidores, né? Se na escola tem dezenas de servidores, nas regionais a gente trata de centenas, às vezes milhares de servidores. E no órgão central a gente trata de todo mundo da educação, todos os servidores, aposentados, efetivos, enfim, para a gente é muito mais difícil conseguir controlar tudo. A gente não sabe se fulano levou o diploma, se ciclano está com o CISAP correto. A gente não consegue isso até parar, chegar uma demanda para a gente e analisar. Então, vocês na escola, se tiverem esse cuidado de conversar com o servidor, ter uma pastinha do servidor, é muito mais fácil manter a situação funcional correta. A gente sabe que para vocês, diretores, é muito difícil acompanhar tudo, mas conversa com o servidor, designa um servidor da escola para acompanhar a parte de evolução de carreira, a parte do desenvolvimento da carreira e tudo que está em volta dela, porque isso vai ajudar muito os servidores que estão na escola, inclusive você, né, que tem a sua carreira também andando na Secretaria de Educação. Então, se a gente conseguir que todos os servidores, que tem um servidor que está ali conversando para ver, olha fulano, você concluiu sua pós-graduação, traz para a gente o diploma para a gente já mandar para a regional, para ela inserir no sistema. Aí eu tenho a lista de frequência, eu preencho ela certinha, encaminho para a regional também, sabe? Se a gente tiver todo esse controle dos servidores, se lá em vocês no micro for conseguir ficar organizado, para a gente que é do macro vai ficar muito mais fácil. Já aconteceu da gente ter que publicar, no caso era até uma revisão de subsídio para um servidor, e aí ele tinha direito a uma verba de pós-graduação que não estava no sistema. E aí a gente entrou em contato com a regional teve que entrar em contato com a escola, pedir a documentação, a escolaridade do servidor, para poder publicar. Para só então, a gente teve que pedir para a escola, para poder conversar, entrar em contato com o servidor, para só então a gente conseguir
fazer essas correções e acertar as progressões e promoções posteriores do servidor. E aí a gente acaba perdendo muito tempo e o servidor é quem fica prejudicado. Então, esse cuidado, gente, de vocês no dia a dia. É importante que a escola tenha a pasta de todos os servidores com a documentação atualizada, diplomas, históricos, frequência, e aí vocês podem colocar da forma que é melhor para vocês. Eu vou colocar aqui já na pastinha do servidor qual que é as próximas vigências dele, de progressão, de promoção, e aí não cabe a mim dizer para vocês como deve ser feito, né? A gente sabe que é importante ter esse controle, mas a realidade de cada um é diferente, né? Uma pessoa que está no sul de Minas para uma pessoa que está do norte, uma escola que tem uma condição muito melhor, às vezes, do que a outra em termos de estrutura física, a gente não pode garantir, as realidades são diferentes. Porém, agora, com o curso, vocês podem conversar entre vocês, trocar ideias um com os outros, né? Usar essa rede de apoio de vocês. Olha, como vocês fazem? Na minha escola eu faço e dá muito certo, eu vou compartilhar com vocês, né? Então, isso tudo são formas, gente, da gente conseguir valorizar e trabalhar, porque isso tudo faz o ambiente da escola ficar melhor. Então, tenham essa rede de apoio, conversem entre vocês, conversem também com as regionais de vocês. Às vezes a regional tem, olha, tal escola faz tão bonitinho, por que você não tenta fazer dessa forma? Né? Então essa troca entre vocês, ela é muito importante, ela é fundamental nesse processo para funcionar. Mas a gente sabe que o que é necessário é que vocês tenham essa pastinha dos servidores, seja uma planilha, seja uma pasta física, constando todas essas informações que são extremamente importantes para a evolução da carreira. Outra coisa que a gente considera que seja muito importante também é garantir que os servidores da escola saibam como funciona a carreira, saibam como se dá o desenvolvimento da carreira. Mas como que a gente vai fazer isso? Conversa com a regional. Existem regionais que às vezes chamam os servidores da escola responsável pelo desenvolvimento na carreira e faz para eles um momento, uma manhã, explicando um pouquinho da progressão, da promoção, os casos, como é que funciona melhor em cada escola, as dificuldades que eles encontram nas informações que são enviadas. E essa troca vai conseguir ajudar todos vocês, né? Porque se o servidor ele sabe aquilo que ele precisa para poder evoluir na carreira, ele não vai ficar parando ali no intervalo para conversar com um colega. Eu tenho direito a tal... Eu tive uma promoção, você não teve? Não. Como é que tá para você? E aí fica muito mais fácil ele se dedicar para o processo do ensino, né? Porque ele sabe que a escola está cuidando da carreira dele, que tem ali um servidor que está responsável por isso, que está olhando por ele, que se tiver alguma dúvida vai chamá-lo diretamente e conversar. Então, assim, você saber qual é o passo que a sua carreira vai dar, já te dá uma certa tranquilidade, porque a gente atende muito servidor que chega, às vezes do norte do estado, do sul, da zona da mata, eles chegam para a gente, viajam horas para vir conversar com a gente e falar assim, olha, porque eu não sei como é que funciona, mas fulano perguntou, será que eu não tenho direito a isso? E a gente vai olhar, o servidor não tem. E ele viajou, ele gastou um tempo ali para poder, da forma mais correta, claro, ele estava preocupado com a carreira dele, porque ninguém soube explicar para ele ali na escola. Então ele teve que viajar, vir até a gente aqui em Belo Horizonte para poder conversar sobre isso. Mas será que não tem uma forma disso chegar para ele, sem ele precisar vir aqui? De ajudar ele nesse sentido? Então procurem, levem o servidor responsável da escola de vocês para poder conversar na regional, se for o caso, ver com a regional sobre a possibilidade de fazer essa troca mesmo da equipe responsável na regional, conversar com os servidores de cada escola do estado sobre como funciona a progressão e promoção. Entrem em contato por telefone, tirem dúvidas, mandem e-mail, mas se vocês aí na escola tirarem a dúvida, é muito melhor um servidor da escola para tirar a dúvida do que 20, 30 servidores da escola sem saber entrar em contato com a regional. Isso vai sobrecarregar a regional. Agora, se eles souberem que tem um, já vai facilitar muito o processo. E por fim, gente, o diálogo da escola com a SRE facilita e simplifica o processo. E é isso tudo que a gente está conversando aqui. Se vocês tiverem essa integração entre vocês, se vocês conseguirem conversar com a regional, verificar como que é mais fácil, manda e-mail, vai desafogando a regional, porque aí vai 40 servidores de uma escola, 70 servidores de outro, 10 de outra, e aí vão ficar muitos servidores para uma regional atender,
né? E às vezes, se um servidor da escola que já acompanha, ele vai levar os problemas reais e a regional consegue resolver muito mais rápido e vai adiantar o prazo de publicação e vai ficar tudo muito mais simples. E o servidor vai conseguir ter o seu benefício publicado o mais próximo do prazo dele que ele deveria ter. É isso, gente. Eu agradeço muito vocês. Eu espero que tenha ajudado, espero que toda essa conversa faça vocês refletirem, né, que o desenvolvimento da carreira, apesar de ser o meio da educação, ele afeta diretamente no fim. E que se todo mundo trabalhar junto, a gente vai conseguir fazer com que os benefícios sejam publicados de forma mais rápida e a gente vai conseguir que os servidores fiquem mais satisfeitos para poder dar a sua aula de forma mais tranquila. Muito obrigada!